Olá pessoal, nessa segunda parte da introdução ao processo de compilação, nós vamos agora analisar toda a conceitualização entre esses dois elementos que estão diretamente relacionados, tá? A questão dos compiladores e das linguagens formais e dos autômatos, né? Linguagens formais e autômatos, tá? Então elas estão diretamente relacionadas no processo de construção de um compilador, tá? Então nessa aula nós vamos ter-se a como esse processo, qual a relação é estabelecida entre o processo de compilação, né, e o que os compiladores necessitam da teoria relacionada a esses autômatos e as linguagens formais que foram estudadas na disciplina, por exemplo, de LFA. Tá? Então, essa relação entre esses argumentos, né, entre essa teoria, ela vai ser evidenciada nas nossas linguagens de programação. Tá? Então, quando a gente pensar em uma linguagem de programação, nós vamos pensar já diretamente que essa linguagem de programação, ela é, de uma maneira mais abstrata, uma linguagem que é formal. Tá? Então, ela tem uma gramática que é associada à construção dos códigos nessa linguagem, tá? Então, um programa-fonte, como a gente já disse na aula anterior, ele vai ser o nosso algoritmo, tá? E o programa-objeto, ele vai ser o nosso executável. O nosso programa-fonte, ele vai ser escrito de acordo com uma linguagem que eu defino como linguagem de programação. E o nosso programa objeto executável, ele vai ser a mesma relação, sendo que aplicada a uma linguagem de máquina, tá? Então, a gente pensar assim, olha, eu vou sempre fazer um algoritmo e gerar um programa executável, tá? Nem sempre, tá? Então, se a gente pensar de uma forma mais geral, os compiladores, eles podem ser utilizados em vários outros domínios de aplicação, né? Então, por exemplo, a linguagem SQL, né? Nós não estamos fazendo, de certa forma, tá? Eu vou colocar aqui, entre aspas, não são algoritmos, entre aspas, tá? Mas a gente tem que ter um compilador ou um interpretador para o SQL. Então, quando eu aplico, por exemplo, select, asterisco, from uma tabela, o que eu estou fazendo aqui é identificando as palavras importantes, né, o conjunto de elementos importantes, para converter num conjunto de ação, né, que no caso seria selecionar tuplas da tabela que eu mencionei aqui, como, digamos assim, um parâmetro de uma função. Né? Então, o que acontece aqui é que a gente tem esse contexto para ser aplicado. Então, nem sempre a gente vai considerar um programa-fonte sendo um algoritmo, tá? Mas, a grosso modo, um compilador, por exemplo, da linguagem Java ou da linguagem C, tá? C++, ele vai ser considerado como um algoritmo e vai ser convertido no executável. Mas a gente pode ter também o HTML, né? Então, o HTML, eu não vou produzir um algoritmo, eu tenho uma linguagem de marcação. Né? Então, o compilador, o interpretador, no navegador, ele lê aquele programa, né? Que ele compra. Ou seja, aquela página HTML e vai traduzir nas suas devidas ações, que são, na realidade, desenhar uma página no navegador, né? A partir dos comandos de tabelas, de linhas, né, do desenvolvimento de cabeçalhos, né?
Então, todas essas instruções, elas são bem definidas com as suas tags e são traduzidas em ações por um interpretador que reconhece o HTML como seu programa-fonte, né? Ainda assim, a gente tem o contexto também do LaTeX ou LaTeX, né? Que é muito parecido com a ideia do HTML. Aqui a gente tem algumas definições de tags que vão ser aplicadas juntas a um conjunto de informações, digamos assim, brutas, né? Informações que não têm formatação, e em seguida nós temos um conjunto de ações que é montar a visualização de um arquivo que pode ser, por exemplo, em PDF, né? Para formatação de trabalhos. Então, essa é uma outra forma de se pensar como um processo de compilação também. Entretanto, eu não estou diante de um programa-fonte como sendo um algoritmo e um programa-objeto como sendo executado. Tá? Então, eu posso ter esse conjunto de variações na utilização dessa ideia de linguagens e compilação. Assim, em suma, o nosso conceito de linguagem aqui é o mesmo que foi visto lá em linguagens formais e autômatos, tá? Então, nós temos um conjunto de uma hierarquia de linguagens, tá? Que é a hierarquia de Chomsky, tá? E nesse conjunto de hierarquia, a gente tem as linguagens regulares, né? As linguagens livres de contexto, e vamos considerar de uma forma geral, tá? Para o processo de compilação, um conjunto maior aqui que são linguagens não livres de contexto, tá? Então, linguagens que não são livres de contexto, é o restante das linguagens. Então, vamos para o nosso processo de compilação. A gente vai considerar principalmente as linguagens regulares, né, ou do tipo 3, e linguagens livres de contexto, ou também conhecidas como tipo 2. Então, o que a gente tem sobre linguagem é que elas vão ser descrições formais dos problemas, tá? Então, elas vão ser uma descrição mais direta do que seria um problema para a gente. Só que aqui, o nosso objetivo é fazer com que o computador entenda a semântica da linguagem. É fazer com que o computador consiga entender o que faz sentido na hora em que eu tenho um código-fonte como entrada que deve ser transformado num código de máquina. Tá? Então, a gente tem que entender fundamentalmente aspectos relacionados ao sentido da linguagem. Tá? Então, não é só chegar e decidir se uma cadeia faz parte ou não da linguagem. A gente tem outros aspectos importantes que devem ser considerados, né? Que é justamente saber se faz sentido, por exemplo, atribuir um valor a uma variável que não foi declarada anteriormente. Tá? Então, por exemplo, o processo de atribuição de variáveis não é só checar se essa linguagem pertence ou não se uma palavra pertence ou não a uma linguagem. Ele precisa de outras informações e precisa realmente saber se a atribuição que eu estou fazendo, por exemplo, A recebe um caractere S, se essa atribuição ela faz sentido, considerando que, por exemplo, eu defini anteriormente um inteiro A na minha declaração. Então, se eu defino um inteiro A na minha declaração e ao executar o meu código aqui eu tenho A que recebe um caractere, isso não faz sentido. Então, a minha semântica está comprometida. Então, perceba que aqui eu não tenho mais só um problema de saber se a minha palavra pertence ou não à linguagem. Além desse problema, eu tenho ainda alguns aspectos do sentido que o código deve fazer para ser convertido no meu código de máquina. Então, é necessário entender o que significa a cadeia, né?
o que significa o meu código-fonte e depois traduzir para as ações desejadas, né? Traduzir para as ações que eu realmente quero fazer dentro do meu programa. Tá? Então, esses aspectos são fundamentais para que a gente possa continuar ainda o estudo do processo de compilação. Então, quando a gente tinha em LFA o conceito de cadeia, a gente definia, por exemplo, A, B, 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 porque essa cadeia ela estava diante de um alfabeto, né? Então, esse nosso alfabeto aqui, por exemplo, seria só o alfabeto AB, tá? Então, eu teria uma cadeia que está dentro do alfabeto AB e eu tenho uma linguagem, né? A minha linguagem L diria o seguinte, olha, eu quero todas as palavras W, né? Todo o conjunto de cadeia W, tal que W pertence ao alfabeto AB asterisco, né? A linguagem AB asterisco, né? Ou seja, começa com A, pode começar com A e pode terminar com B, né? AB asterisco, quando eu tenho essa relação AB, né, no meu asterisco, eu tenho a possibilidade de gerar uma máquina abstrata que vai ter um suposto procedimento que me diz que ou essa cadeia pertence, ela é aceita, ou essa cadeia não pertence à linguagem que eu defini. Tá? Então, por exemplo, se eu jogar essa cadeia dentro da minha máquina abstrata que recebeu a minha linguagem L, ela vai ser aceita, porque eu tenho um conjunto iniciado por A e terminado com B, né? Porque eu estou diante do meu A, B asterisco. Perceba que eu tenho ainda o conceito da cadeia nula, né? Então, a cadeia nula, ela pode ser definida dessas duas formas. A cadeia nula aqui também faz parte dessa linguagem, né? Haja vista que eu tenho um AB e o meu asterisco, que é o fecho transitivo e reflexivo, em que eu posso fazer variações para essa linguagem. Tá? Então, lá em LFA, os nossos problemas se resumiam a essa relação. Se a gente pensar em termos de compilação, a gente vai pensar da seguinte forma, tá? Antes de pensar na ideia do contexto. A gente vai pensar que eu tenho a minha cadeia, que é um código, em uma linguagem X qualquer, tá? A minha linguagem X já foi definida aqui, tá? Linguagem X. E eu vou definir agora uma máquina abstrata, que recebe essa linguagem como característica, recebe esse código como entrada e ela vai dizer de alguma forma que o código é dessa linguagem. Então, o código pertence à linguagem X. Tá? Então, o nosso compilador, além do aspecto semântico, além do aspecto de síntese, de gerar o código de máquina, ele tem essa função dessa máquina abstrata aqui, de identificar se o código que vai entrar nele, nesse processo de compilação, pertence efetivamente à linguagem para a qual aquele compilador foi desenvolvido. Tá? Então, a gente vai pensar que eu tenho lá dentro da minha arquitetura de linguagens, uma linguagem um pouco menos poderosa, que é a linguagem regular, e uma linguagem um pouco mais poderosa, que resolve uma quantidade maior de problemas, né, de abstração, que é a linguagem livre de contexto. Então, no processo de compilação, a gente vai trabalhar com essas duas linguagens para cada ponto bem definido. Então, já adiantando, a linguagem regular, ela vai ser fortemente utilizada na análise léxica, que é a primeira fase do compilador, e a linguagem livre de contexto, ela vai ter uma forte fundamentação quando estivermos
no analisador sintático, ou seja, para compor a definição da forma que a nossa linguagem vai trabalhar. Ok? Então, elas vão ser excelentes modelos para a gente trabalhar um programa que quer escrever, né? Então, se a gente pensar em termos de linguagens, na linguagem regular, a gente está fundamentada com o mesmo poder computacional dos autômatos finitos, né? E aí a gente lembra que tanto faz eu usar o determinismo como o não determinismo, que a gente não vai ganhar poder computacional aqui. Isso vai permanecer da mesma forma. Mas lá na linguagem livre de contexto, a gente já tem a ideia do autômato de pilha, né? Que é o que a gente chama de PDA, tá? É um autômato finito com pilha. Então, esse autômato finito com pilha é que vai representar a nossa máquina abstrata no processo de compilação na análise sintática, tá? Mas ele não vai representar em toda a sua, digamos assim, potencialidade. A gente ainda vai definir algumas estratégias mais à frente que vão nos ajudar nesse processo, né? Ajudar no processo. Então, em suma, para a gente definir a análise léxica, a gente fundamenta a partir das linguagens regulares. Para a gente definir a análise sintática, a gente fundamenta a partir das linguagens livres de contexto, obviamente com as suas devidas máquinas abstratas. A linguagem livre de contexto com os autômatos de pilha e as linguagens regulares com os seus autômatos finitos. Então, a gente já pode evoluir um pouco mais na nossa, digamos assim, nosso poder computacional para tratar as linguagens, né? Então, agora a gente vai considerar a cadeia da mesma forma, sob um alfabeto, né? E esse alfabeto, por exemplo, seria o próprio AB, tá? Esse alfabeto do número de palavras AB. E aí a gente tem agora uma linguagem que, por sua vez, tem uma gramática, tá? E essa gramática agora, ela tem um poder de tratamento para palavras, né? Uma possibilidade de resolver mais problemas, né? Se a gente pensar de outra forma, que é a nossa linguagem, uma gramática livre de contexto, né? Então, nessa gramática livre de contexto, eu posso agora considerar, né, logicamente, se a gente pegar o aspecto da gramática universal, nós temos as variáveis, né, os símbolos terminais, o alfabeto que vai ser aplicado e a palavra raiz que vai iniciar a computação do reconhecimento. Então, se a gente considerar o S como nossa palavra raiz, os símbolos variáveis aqui nessa linguagem são o próprio S, né, o A e o Bzão. Já os símbolos terminais são o Azinho, né, e o próprio Bzinho. Tá? Além do alfabeto, que também são esses dois elementos. Então, diante dessa gramática livre de contexto, eu posso agora me preocupar se essa cadeia está bem sentenciada, né, se ela tem uma sintaxe bem definida para ser computada por um autômato de pilha, né? Então, se ela pertence ou não pertence da mesma forma. Perceba que quando eu passo a utilizar a linguagem livre de contexto para tratar as minhas cadeias, eu tenho uma possibilidade de organização, entre aspas, uma possibilidade de tratar uma formalidade maior entre as linguagens, tá? Então, essa linguagem essa cadeia, perdão, seria um código
que tem que ter essa estrutura para que possa ser aceita nessa linguagem, tá? Então ela deve começar com S, com Azinho ou com Azão e pode ter a variação. Ou ainda ela pode começar com Szão, variando elementos, Bzinho e Bzão. Ou ainda o Azinho, 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 tá? Então o que acontece é o seguinte: alguns elementos vão ser considerados quando nós trabalharmos a análise sintática. Por exemplo, essa recursão à esquerda pode me gerar um problema em algumas estratégias, tá? Mas isso é um assunto mais à frente. O que eu quero que fique na cabeça de vocês é que agora eu tenho um código e eu posso fazer uma maneira que esse código tenha um formato bem definido para ser reconhecido como parte da minha linguagem. Então, se eu consigo fazer isso usando essa ideia, eu posso, por exemplo, tratar o meu analisador sintático e o meu analisador léxico, com esses dois, digamos assim, aspectos teóricos de linguagem, tá? Então, se eu estou no meu compilador, a gente pressupõe agora que eu tenho uma cadeia, que é o meu programa. Então, por exemplo, eu tenho int a igual a 2, ponto e vírgula, int b igual a 3. Lembrando que aqui não tem um ponto e vírgula, tá? If a maior do que b, abre parênteses, systemout.prib t, né, ln, abre parênteses, aspas, a é maior do que b, ponto e vírgula, fecha parênteses, fecha aspas, e fecha as chaves. O que acontece aqui? Se eu estiver diante da linguagem Java, o nosso compilador ele tem que ser capaz de categoricamente afirmar que eu tenho um erro aqui, ó, falta um ponto e vírgula, que é uma instrução de declaração, e eu tenho ainda um erro bem aqui, não existe a palavra prib tln. O correto seria print ln. Porque essa instrução prib tln, ela não pode ser convertida em uma ação, porque não tem nenhuma ação associada a ela, tá? Essa instrução int b igual a 3 sem o ponto e vírgula, ela não pode ser convertida numa instrução de máquina, porque não há como saber se isso é realmente uma declaração ou se eu vou continuar no meu código fazendo alguma coisa. Então eu não consigo segmentar bem o meu código se eu não tiver uma gramática para dizer como eu devo fazer as minhas instruções. Então, por exemplo, se eu digo S recebe SPRE, ponto e vírgula, e digo que SPRE pode receber SPRE mais SPRE, ou ainda SPRE menos SPRE. Isso aqui é um comando de atribuição. Então, eu estou montando uma gramática e, ao passar o meu programa para essa gramática, a gente tem a nossa máquina abstrata, que é o compilador. Ou a gente vai aceitar gerando as ações, que são as ações no código de máquina, ou a gente vai dizer não pertence essa cadeia, esse programa, à linguagem de programação que eu completei, que eu estou gerando o meu compilador. Então não pertence e eu vou ainda dar um papel legal no compilador, né? Quer dizer, onde tem erros. Faltou um ponto e vírgula bem aqui e não existe essa expressão prib.tln. Então o compilador tem esse papel também de gerar os nossos erros. Então aqui o que a gente tem é uma analogia entre as linguagens formais e o processo de compilação, usando a mesma teoria que a gente fundamentou lá em LFA. Portanto, quando você estava estudando aqueles autômatos, fazendo aquelas cadeias, né, testando, ficando com raiva, em alguns momentos que não conseguia gerar aquela própria linguagem, ou ainda quando você estava gerando uma gramática e não conseguia fazer a estrutura, e você não sabia para que queria funcionar, bom, aqui está uma aplicação mais direta da ideia de linguagens formais, tá? Então, o nosso LFA com relação a compiladores, né, as linguagens formais fundamentadas dentro do processo de compilação,
O que a gente vai preocupar inicialmente é em aceitar ou não um código da linguagem de programação que eu vou desenvolver. Tá? Então eu posso desenvolver minha própria linguagem com os meus conjuntos de regras, com a forma em que que as instruções vão ser na declaração, com a forma em que eu quero fazer os meus laços. Tá? Então eu posso fazer da medida que eu achar necessário, que eu achar mais fácil para o entendimento humano, digamos assim. Tá? Então o que a gente vai preocupar aqui em certos momentos é como eu vou usar uma estrutura, né, pilhas e estados, para reconhecer as cadeias. Tá? A gente vai ver ainda que eu tenho alguns algoritmos que vão usar essa estrutura de pilha, de estados, que vão facilitar o nosso processo de reconhecimento, né? E ainda vamos ver que na análise sintática eu posso fazer de duas abordagens mais claras, né? Que é o que a gente chama de top-down, né? Que é a forma descendente, e ainda a bottom-up, né? Que é a tradução mais clara de análise sintática ascendente. Então são estratégias diferentes que são aplicadas, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, né? Para fazer a nossa análise sintática, ou seja, para pegar um código e dizer se ele pertence ou não àquela linguagem, né? A questão da tradução, né, para executar as ações corretas na máquina, ela vai estar diretamente relacionada a questões semânticas, né? Então a gente ainda tem, além do analisador léxico, do sintático, um analisador que mede essa característica, que é o analisador semântico, né? Então, até aqui, a gente aceita ou rejeita de acordo com a fundamentação de linguagens formais. Passando daqui, a gente tem que ver outros aspectos ainda que são importantes para a execução das nossas ações. Então, o que a gente vai fazer dentro da nossa linguagem é definir um conjunto de regras, tá? Então, por exemplo, uma expressão é uma expressão mais expressão. Então, eu posso ter uma ação de soma aqui, tá? Mas essa expressão, ela pode ser expressão menos expressão. Então, eu teria uma ação de subtração. Essa expressão, ela pode ser uma variável. Então, ainda assim, eu poderia somar duas variáveis, por exemplo. Tá? Então, esse conjunto de regras, a gente vai ter que ter uma certa experiência e discernimento para gerar a nossa linguagem. E lembrando que a gente precisa ainda considerar relações para que eu não possa confundir o meu compilador na forma de tradução das operações. Tá? Então, eu tenho alguns problemas quando eu uso, por exemplo, uma recursão à esquerda, né? Quando eu não defino bem uma gramática, e aí acontece de ter problemas de gerar duas árvores, né, para a mesma gramática, duas árvores diferentes. Então, isso pode me dar um problema na hora de transcrever, traduzir essas expressões em uma ação. Tá? Se eu gero um conjunto de informações que pode ser formada de duas formas diferentes, né? Então, de certa forma, isso não é interessante, né? Então, a gente tem sempre um problema relacionado a esses aspectos. O que a gente precisa entender é que, olha, se eu fosse utilizar, vamos supor que eu vou usar uma linguagem não livre de contexto, né? Porque nas linguagens livres de contexto eu não consigo tratar a questão semântica, né? Aquela questão do que aconteceu antes para saber se realmente está tudo correto, né? A questão da declaração de variáveis, por exemplo. Então, o que acontece é que se eu fosse usar uma linguagem não livre de contexto, eu não consigo, em momento algum, definir uma máquina abstrata que vai fazer de uma certa forma, em tempo hábil, toda a checagem que eu preciso para uma linguagem de programação. Então, a gente vai se ater às linguagens livres de contexto para montar o nosso analisador sintático e léxico também, né? Já que a gente pode usar a linguagem regular para fazer o analisador léxico, que não deixa de ser uma linguagem livre de contexto, tá? E
vamos nos preocupar com a performance para fazer a compilação da nossa linguagem também. Tá? Então, esses aspectos são fundamentais para a gente fazer a correlação entre uma linguagem livre de contexto, de uma forma geral as linguagens formais e o nosso processo de compilação. Tá? Então, outro exemplo que a gente tem que se preocupar também, por exemplo, no aspecto semântico, é a declaração de pacotes, né? Macros, chamadas de funções, etc. A gente tem que se preocupar que o nosso compilador tem que saber se, na hora em que eu chamo uma função soma, lá no meu printf, por exemplo, ou no meu systemout.println, se essa função foi declarada realmente, né? E o que essa função faz. Além disso, qual é o tipo de retorno dela, tá? Então, as gramáticas livres de contexto, elas não vão conseguir detectar todas essas restrições, tá? Então, a pergunta que a gente pode fazer é por que nós vamos usar um autômato de pilha, né? E aí, o que nós vamos fazer é, sim, precisar de um autômato mais poderoso? Tá, de certa forma sim, mas uma máquina de Turing com fita limitada, por exemplo, não vai surtir efeito. Ou ainda um autômato com 2 pilhas, né? Não vai surtir efeito, até porque um autômato com 2 pilhas, ele tem o mesmo poder computacional de uma máquina de Turing. Então, o que a gente vai se preocupar em fazer a ideia da contextualização do autômato das pilhas, mas vamos colocar estratégias para refinar esse processo de compilação das linguagens, tá? Então, esse é um contexto básico para a gente entender LFA e compilação, tá? E algumas coisas que a gente vai começar a interpretar no refinamento é um conjunto de possibilidades. Então, por exemplo, se eu tenho int a igual a 2, ponto e vírgula, int b igual a 3, ponto e vírgula, se o a maior do que b, abre chaves, systemout.println, a é maior do que b, fecha, ponto e vírgula. Aqui eu tenho, por exemplo, um conjunto de instruções. Para fazer uma declaração, eu teria que ter um tipo, um nome de uma variável e uma constante. Da mesma forma, se um nome é maior do que um nome, ou seja, uma declaração, eu tenho uma classe, que é a system, eu tenho um membro dessa classe, que é o out, e tenho um método dessa classe, que é o println. E eu posso ainda passar uma constante, que é do tipo string, que tem que ter aspas dentro para poder representar essa ideia. Em outras palavras, o meu nome 1, que é uma variável, é o A, o nome 2 é B, a constante 1 é o 2, a constante 2 é o 3, a classe 1 que eu estou considerando é o system, membro 1 é o out, método 1, println, e a constante string 1 é esse texto que eu defini dentro dessa função. Tá? Então, se eu conseguir pensar dessa forma, eu já estou pegando elementos a partir de um código, a partir de uma cadeia, e definindo melhor as coisas que eu quero dentro da tradução. Tá? Isso aqui não é livre de contexto, porque eu tenho que ter declarações, tenho que saber se elas foram declaradas antes, para saber se essa expressão aqui é verdade, né? Eu não posso saber se elas foram declaradas antes. Agora, isso aqui é livre de contexto, tá? Porque eu estou definindo regras somente e não estou preocupado do que foi declarado anteriormente para ser utilizado, tá? Então, por isso que a gente vai se ater às regras no analisador sintático, e o que a gente vai usar é a teoria das gramáticas livres de contexto, tá? Então, a gente pode usar um autômato de pilha, tá? Só que a gente vai ter que fazer algumas variações e turbinar realmente esse autômato de pilha para fazer a nossa questão semântica dentro do processo de compilação. Tá? Então, lembrando que as 3 primeiras fases vão ser análise léxica, análise sintática e análise semântica. E essas 3 primeiras fases é o que a gente fecha, de uma forma geral, como fases de análise realmente, né? É a partir delas que nós vamos encontrar grande parte dos erros em tempo de compilação.
tá ok? Então a gente fica por aqui. Essa é uma visão mais geral de como a gente vai trabalhar com as linguagens formais e o nosso processo de compilação, tá? Lembrando os aspectos das máquinas abstratas, que a gente vai precisar para reconhecer cadeias, ou seja, códigos de uma linguagem, e ainda assumindo que nós vamos precisar um pouco mais de programação, né, digamos assim, de uma estrutura de autômato para reconhecer aspectos de uma linguagem de programação de modo mais geral.